Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast Destaque Show e eu estou com uma presença ilustre aqui. O vice-prefeito e secretário da Cultura da nossa cidade de Guarulhos. Muito obrigado, vice-prefeito. Pastor Samuel, para nós é uma honra. Eu quero agradecê-lo pelo convite. Que Deus abençoe a tua vida. Quero cumprimentar também todas as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo neste momento. Sou grato a Deus por estar aqui. Cumprimentar o Lucas também, que está aqui nos ajudando. A sua esposa Ruth, o Matheus que está me acompanhando também. Cumprimentar o Mineiro não chegou ainda, mas o Mineiro foi o portador aqui de Sim. eu estar aqui nesse podcast. Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Eu tenho certeza que vai ser um podcast bem descontraído. E nós estamos aqui para falar um pouco da nossa cidade, falar um pouco de política, falar um pouco de Jesus do céu também, que eu acho que é muito Amém. importante, né? Então, estamos à disposição. Dizer que eu estou muito feliz quando eu cheguei nessa rua. É uma rua que eu vim muito, andei muito aqui, né? Quando era vereador, mesmo antes eu dei aula há muito tempo aqui nessa região, pastor Samuel. Então Sim. eu vinha muito aqui, atrás do Morro do Piolho, então eu passava muito aqui, depois descia ali, a vielinha, ou ali em cima tinha um barzinho, nós descíamos ali. Então assim, quando eu cheguei aqui, são lembranças, Muitas lembranças. muitas lembranças. E o mais importante de tudo é nós não esquecermos da nossa essência, quem nós éramos. E hoje o que eu sou, eu falo que é tudo pela misericórdia do Senhor. Então é Amém. Deus quem faz. Então para nós é um prazer enorme estar aqui com o Senhor. Que Deus abençoe, obrigado pelo convite. E eu espero que eu seja atrativo e agrade ao Senhor e às pessoas que estão nos ouvindo. Amém. E assim, né, com tantos compromissos que a gente sabe, e ter o privilégio de tê-lo aqui também, assim, né, ter esse tempo disponível para estar aqui no podcast, olha, a gente fica muito feliz. E também, né, ressaltar aqui que também como cristão, como pastor, também, que o senhor é também da Assembleia de Deus, né, Ministério Belém. Então temos aqui também o vice-prefeito, pastor, e Amém. aproveitar aqui para contar um pouquinho resumido aí da história, só para a gente, pessoal que ainda, porque aqui, né, a gente tem essa plataforma que nos ajuda e ela vai para o mundo inteiro. Então, o Sim. pessoal de Guarulhos, né, conhece aí, mas aí o pessoal que ainda não conhece é até interessante saber um pouquinho da história. E nem todo mundo também guarulhense, né, sabe ainda um pouco da sua Sim, é história. verdade. É uma história, aliás, é uma cidade muito grande. Nós Muito. temos aproximadamente 1.400.000 habitantes. Hoje nós não temos, pastor Samuel Guarulhos, uma televisão. Então, nós temos um meio de comunicação que é através dos podcasts, rádios, temos televisão assim local, mas que pega até um espaço, não pega toda Guarulhos. Então, e a gente está aqui para poder realmente assim informar e falar um pouco da nossa trajetória, né? Mas, antes de mais nada, eu quero dizer para o senhor que é uma honra eu estar aqui. Eu louvo a Deus porque eu disse ao Senhor, pastor, eu não quero jamais esquecer da minha essência, de onde eu Amém. vim. Então, começando já a minha história, eu cheguei em Guarulhos com 6 anos de idade e eu vim morar aqui exatamente no Presidente Dutra. Né? Na realidade, é a última rua do Maria Dirce e a primeira do Presidente Dutra. Se o senhor colocar no Waze, aparece Presidente Dutra. Aí Sim. uns falam que é Maria Dirce, mas eu moro ali na última rua do Maria Dirce e a primeira do Presidente Dutra, que é bem lá em cima, próximo à escola Vicente Melro, onde nós temos 3 escolas, que é a Maria Dirce 3, Aham. nós temos a Maria Dirce 2 e o Vicente Melro. Chegando aqui com 6 anos de idade, pastor Samuel, nós morávamos em Cardoso, e minha família toda nós somos desapropriados, porque nós tivemos lá uma barragem, onde nós tínhamos um sítio em Cardoso, e hoje virou rio, virou lá água. E nós tínhamos uma vida até boa, uma casa muito grande, e meu pai, fomos desapropriados, dinheiro muito pouco. Nós conseguimos comprar uma casa aqui no Maria Dirce, Presidente Dutra. Compramos essa casa, era 2 cômodos. Aí viemos Olha 5 irmãos. Aí chegamos aqui, passamos muitas dificuldades, não foi fácil. Aí lembro-me que eu e meu irmão caçula, nós dormíamos na beliche embaixo, um dormia para cima, cabeça para cima, outra cabeça para baixo, a só. minha irmã dormia em Dividir cima, uma dividia uma cama só, olha cama só. só. E minha irmã dormia em cima, e meus 2 irmãos dormiam num colchão na cozinha, e tinha a cama de casal do meu pai e da minha mãe. Mas, assim, muito cedo, com 10 anos, eu fui trabalhar na feira. Aí comecei a trabalhar na feira para ter verdura da semana em minha casa. Então eu trabalhava, eu lembro que eu ganhava naquela época 30 cruzeiro, pastor. 30 cruzeiros 30 no. cruzeiros. Eu chegava todos os domingos à tarde, era sábado e domingo nós trabalhávamos. E aí domingo eu chegava com 30 cruzeiros e as verduras eu dava para minha mãe e para o meu pai. Era ajuda que nós tínhamos para ali para poder também ajudar na compra da casa. E o tempo foi se passando. E eu lembro que com
10 anos eu também ganhei um violão. E eu comecei a tocar esse violão, aprendi a tocar. E aí com 11 anos, o pastor... 10 anos aprendi a tocar violão. Aí com 11 anos, o pastor me pegava e falava: Jesus, você vai para o presídio. Então todos os sábados eu ia fazer o culto com o pastor no presídio. Aí eu pegava o meu violão, pegava o 11 na Dutra, passava por baixo da catraca e eu descia na Monteiro Lobato. E aí eu descia todos os sábados pela manhã, às 11 horas da manhã, e aí ele chegava o pastor Jaime Lucas Sacramento, mais o pastor Esmeraldo. O pastor Jaime Lucas hoje dorme no Senhor, o Esmeraldo mora no Rio Grande do Sul, e aí ele ministrava, e eu cantava, e tocava e cantava. E no presídio, o que me chama a atenção, que algumas pessoas, alguns presidiários diziam assim: canta uma música. Eu cantava, Lucas. E ali quando eu cantava, canta mais uma, eu cantava mais uma, depois canta mais uma. E eu cantava mais ou menos 10, 15 hinos ali no presídio, pastor. E o pastor fazia o convite e muitas vidas se rendiam aos pés da cruz. E o tempo foi passando, trabalhando na feira. E aí depois eu parei trabalhando na feira, eu fui trabalhar numa empresa chamada Kitchens, que é aqui na Dutra. Na Dutra. Meu primeiro emprego, fui trabalhar como office boy. Eu tinha 14 anos de idade. Aí eu entrei lá com 14 anos e já saí já com quase 20 anos. Fiquei 6 anos ali trabalhando na Kitchens. Depois fui trabalhar na Carina também. Aí foi quando eu já fui entrar na faculdade, comecei, aí começa um processo na minha vida. Aí Deus já começa a me abençoar, aí eu começo a trabalhar, aí aquela pessoa que andava com a chinela havaiana com prego embaixo, Deus já começa meu Deus, essa nos abençoar. Era o recurso que nós tínhamos. Né? O quichute que era exatamente, era um ano para usar, o sapato muitas vezes furado. Lembro-me que domingo, muitas vezes nós estávamos naquela época fazíamos muito culto ao ar livre. Então eu com meu violão e muitas vezes com o sapatinho furado, com papelão embaixo, muitas vezes a chuva vinha, meu pé molhava, a bronquite atacava, mas eu dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Então, o que eu quero dizer para as pessoas que estão nos assistindo nesta noite: o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus que muda cativeiro, é um Deus que conhece os nossos corações. Então eu sou fruto de um milagre. Eu sou uma pessoa, eu sou conhecido como improvável, pastor. Uma pessoa que veio da periferia, negro, sem condições algum, e Deus pega do monturo necessitado e coloca em lugar de glória. Então por isso, para mim, quando eu digo para o Senhor de coração, eu estar aqui, para mim é uma honra, é um prazer. E a minha oração ao Senhor: o Senhor nunca deixa eu perder a minha essência, nunca eu deixa ser o Jesus que eu sempre fui. Até porque eu acredito que se eu estou nessa posição, Deus quis me honrar, é para mostrar que o nosso Deus ele é poderoso, que Ele pode, Ele tem poder, e nós estamos aqui. Mas assim, minha vida foi exatamente essa. Aí a correria foi muito grande, e nós correndo para um lado e para o outro. Aí comecei a estudar, fazer faculdade, fiz letras, em 93. Em 93 meses já comecei a dar aula aqui no Maria Dirce, e aí dei aula aqui no Zilda Romero, Bruno Rico, tudo aqui na região, pastor. A minha vida foi exatamente formada aqui nesta região. Então essa região aqui, a maioria das pessoas me conhece porque sabe quem é o professor Jesus. Passou-se um tempo, fui trabalhar numa casa chamada Cantinho do Céu, uma casa de menores abandonados, e eu ia ali tocar para aquelas crianças. E assim, aí foi minha vida. Em 2000 eu comecei a trabalhar com um vereador. Em 2001 eu ajudei um vereador, ele ganhou. E ele convidou-me para que eu fosse chefe de gabinete dele. E quando eu entrei para ser chefe de gabinete dele, fiquei 2 anos trabalhando com ele, depois ele me exonerou. Aí o pessoal disse: Jesus, vem candidato, você tem que vir candidato, você tem um projeto social, você gosta de ajudar as pessoas. E eu falei: poxa, mas estou dando aula, e já dava aula, já comecei a aula desde 93. Sim. E aí, pastor, eu vim candidato em 2004. Tive 1.600 votos para vereador, perdi. 2.600? 1.600, perdi. No primeira vez que eu saí. Primeira vez que saiu. Olha, já é um número, já é um número bom. Muito bom. Aí depois, na segunda vez, eu queria desistir. Não, você não vai desistir. Um amigo, que é um grande empresário aqui no município de Guarulhos, ele disse: eu conheci ele na Câmara, eu era assessor, olha só. E ele falou: Jesus, aí ele falou assim: eu vou te ajudar, mas você não vai ter 500 votos. Aí eu tive 1.600. Aí ele falou: rapaz, você tem potencial, vou investir em você. E aí na segunda eu vim, perdi por 70 votos, pastor. Tive 2.677 votos. Aí eu falei: não quero mais saber de política, para mim acabou. Aí ele disse: não, você vai, na próxima você vai ganhar. E aí quando foi em 2012, eu tive 4.471 votos. Aí fui eleito. Depois de 2 anos eu vim à presidência da Câmara, aí fui presidente da Câmara. Aí depois veio a reeleição, aí já em 2016, aí fui reeleito já com quase 6.000 votos. Depois de 2 anos, novamente presidente da Câmara. Aí o prefeito Guti convidou-me agora para eu ser o vice-prefeito dele. E aí eu aceitei o desafio. Sim. Eu estou vice-prefeito e minha esposa vereadora aqui no município de Guarulhos. Então essa é a minha trajetória.
Eu estou resumindo muito aqui o que Deus fez na minha vida, mas é um improvável, que Deus achou graça, deu um zoom e falou, vou te abençoar. E nós estamos aqui para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. E é interessante, né? Como Deus também coloca pessoas. Às vezes, quando a gente pensa em desistir de alguma coisa, mas Deus vai ali e levanta pessoas. Não, vai, não desista. É isso aí. Então, pode não, falar. e uma das coisas que eu quero até chamar a atenção das pessoas aqui é exatamente isso. Olha, pessoal, não desista. Verdade. Independente da circunstância, muitas vezes, pastor, as pessoas. Eu li uma frase essa semana Sim. que as pessoas desistem porque muitas vezes não amam o que faz. Então tudo que você faz, faça com amor. Talvez seja uma coisa simples, uma coisa pequena, mas faça e faça com amor. E eu tenho certeza que Deus vai prosperar. Nós temos que acreditar. Amém, amém. Glória a Deus. Eu acredito que também com esse testemunho aí, também essa história, né, resumida, ela motiva muita gente. E outro detalhe, né? O senhor é o primeiro vice-prefeito negro da cidade de Guarulhos, né? Sim, é uma cidade que tem 462 anos. É uma barbaridade. Nós temos aí o primeiro vice-prefeito negro. E que também, oxalá, quem sabe, né, Deus abençoando aí, podemos ser aí um prefeito negro mesmo, realmente. Então, a gente vê como ainda existe o preconceito, existe ainda o racismo estrutural. Mas assim, pastor, é uma coisa que, graças a Deus, eu louvo a Deus, eu amo a minha cor, eu não sou uma pessoa infeliz, sou uma pessoa muito feliz, muito bem resolvido, sou negro com muita classe. Eu sempre falo assim, eu tenho muitos lugares que eu já fui, onde muitos brancos nunca colocaram os pés. Então assim, porque é Deus quem faz. Quando Deus ele quer exaltar, não tem jeito. Então assim, eu quero dizer a você, porque tem pessoas que muitas vezes têm essa síndrome de inferioridade. Isso. Né, dizer, eu sou feio, eu sou negro, eu sou pobre, eu sou negro, eu sou gordo. Meu irmão, se ame, minha irmã, se ame, minha querida, meu querido, se ame, você é lindo, você é perfeição de Deus. Então assim, as pessoas têm que se aceitar. Verdade. E tem pessoas que infelizmente não se aceitam. Então assim, eu quero dizer para vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho, graças a Deus, minha autoestima muito elevada. Glória a Deus. Mesmo pobre, sempre feliz. Porque quando o Senhor tem Deus na vida, Deus no coração, tudo isso supera, tudo isso aí suplementa, tudo isso cobre. Então eu sou uma pessoa assim, muito feliz e sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém, glória a Deus. Isso é muito importante, porque a gente tem que entender que Deus ele tem um propósito, né, para cada um. E quando a gente se dispõe a se colocar, né, as coisas vão se abrindo caminho, né, vão trilhando caminhos que jamais imaginávamos que estaríamos. E eu queria falar desses caminhos e trilhando aí e aproveitar a oportunidade, porque eu vi, se eu acredito, foi no portal, acho que é o Nexa. É que é a inteligência artificial. Sim, e sim. O nosso prefeito, né, o prefeito Gucci, entre as perguntas, ele foi entrevistado e ele falou em relação dos supostos, né, candidatos aí que ele venha lançar para prefeito da cidade de Guarulhos. E aí? E o nome do senhor estava lá, entre os nomes foram 5, né? Quatro, isso. Quatro. Foi o deputado, o xerife do consumidor, né? Aí teve o Thiago Chufis e o americano. É assim, pastor, o que eu vou dizer para o senhor? Eu acho que dentro da minha história, eu acredito que eu esteja aí preparado para ser o próximo prefeito. Estou trabalhando muito para isso. E eu quero quebrar paradigmas. E Jesus veio para quebrar paradigmas. Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu tenho aí 2 mandatos de vereador. 2 vezes presidente da Câmara. Hoje estou na função de vice-prefeito, né, secretário de Cultura. Então, eu tenho um currículo que me dá a possibilidade e a legitimidade para que eu possa ser um próximo prefeito. Fui assessor também de vereador. Então, assim, eu venho passo a passo. Carreira, né? Exatamente. Eu tenho uma história política. Uma experiência. Exatamente. Então, assim, hoje é muito complicado quando as pessoas falam assim, mas Jesus, não, você não tem que vir. Poxa, assim, hoje, assim, eu vou para onde então? Se eu não tenho que vir, eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar meus braços, ficar inerte? Eu tenho uma história. Então, assim, eu acho que não tem cabimento eu abrir mão para que outras pessoas muitas vezes não desculpa. Eu acho assim, a gente foi construindo, entendeu? Lógico, eu não sei, o prefeito Gucci ainda está para decidir, ele fala que mais à frente vai decidir.
E nós estamos aí orando e confiando em Deus. Eu creio, pastor, que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Então, muitas vezes, os planos são nossos, mas a última palavra vem do coração de Deus, é dele. Entendeu? Então, assim, eu sou muito tranquilo. E as pessoas falam, Jesus, e aí? Eu falei, gente, eu estou trabalhando, eu estou focado no trabalho. Eu estou trabalhando. E eu tenho certeza que mais à frente Deus ele vai traçar os caminhos que tem que traçar. E hoje eu vi uma coisa muito interessante, foi até um autor russo, e ele dizendo o seguinte, que primeiramente nós temos que agradar, ou seja, não agradar, mas assim, trabalhar em nossa aldeia, depois ir para fora. E eu tenho trabalhado dentro do nosso município, o senhor falou, como cristão também, da nossa igreja, e nós estamos hoje aí tentando, lógico, buscar, angariar, conhecer as pessoas. Então as pessoas talvez não conheçam realmente quem é o professor Júlio, até porque é uma cidade muito grande, nós não temos televisão, mas a gente tem uma história, a gente tem um legado, eu deixei um legado nessa cidade. Então assim, eu quero acreditar que, quem sabe o ano que vem, nessa época eu posso voltar aqui e dizer, olha, pastor, estou aí como candidato a prefeito. Está já convidado, né? Antecipo aqui o convite. E quando chegar em outubro vai ser as eleições, e aí quem sabe mais à frente posso falar, pastor, estou aqui agora como prefeito. Então tudo isso quem faz é Deus, e estamos aí batalhando para isso. Já pensou, glória a Deus, primeiro prefeito negro da cidade de Guarulhos. É como eu disse para o Senhor, Deus veio para quebrar paradigmas. Então, quem sabe, Jesus ainda. Então olha só, quem sabe não veio para quebrar os paradigmas, né? Pobre da periferia, negro. Olha só, Jesus nasceu na manjedoura. Quem era Jesus? Mas foi o Salvador do mundo. Então isso para mim, a história de Jesus não tinha formosura, exatamente. E a história de Jesus, pastor, me cativa muito. É que infelizmente as pessoas não têm talvez a sensibilidade de conseguir enxergar como nós enxergamos. Verdade. Mas eu vejo tudo isso, eu vejo Deus. Eu vejo Deus muitas vezes no meu tratar, me preparando, me ajudando. Então houve todo um preparo para que nós possamos chegar até aqui. Legal. E uma coisa também importante, né, que o senhor falou aqui, a questão da essência. Acho que isso é muito importante. É saber de onde nós viemos, né, de onde Jesus, né, nos resgatou, nos tirou, da onde é capaz dele nos colocar. Então essa questão da essência, a humildade é uma virtude muito grande, e não preciso jogar confete aqui também, porque a gente também que está, né, envolvido um pouco na cidade de Guarulhos, então a gente tem observado isso, né, até mesmo do senhor, que até na formatura, né, nossa formatura, sim, ali, né, teve a sua presença. Até é interessante que mesmo quando chega, né, e falou uma frase que eu não esqueço, né, que chegou ali um pouquinho, né, um pouquinho depois da formatura, mas falou, olha, Jesus, né, atrasa, mas não falha. É verdade, Jesus sempre chega para abençoar. Jesus chega para abençoar. Naquele dia o Mineiro fez o convite, e eu falei, Mineiro, eu estava no Soberana, eu tinha uma igreja, eu falei, Mineiro, eu vou tentar, mas eu estou correndo. E aí eu passei na igreja e saí correndo e fui para lá, e quando eu cheguei, chegamos no final. Mas foi muito bom, até quero parabenizá-lo. E isso é importante, porque assim, a educação, pastor, também ela nos transforma. E eu sempre digo, a pessoa que eu sou hoje foi tudo através da educação. Então hoje, pela misericórdia do Senhor, 4 faculdades, a gente batalhando, estudando. Assim, comecei a dar aula no estado, aí do estado depois eu fui para o colégio particular, fui dar aula em cursinhos, depois faculdades. E hoje nós estamos aqui na posição de vice-prefeito. Então tudo quem faz isso eu acredito que é Deus. Lógico, tem os nossos esforços, mas se Deus não lhe der saúde, não lhe der graça para que você levante todo dia e corra atrás do prejuízo, meu irmão, você não é nada. Verdade. Nós não somos nada. E até mesmo a escolha, né, para escolher até mesmo o senhor como vice-prefeito. Até mesmo o pessoal saber os critérios que foram usados. É dentro da história contada aí, ter sido também vereador, um bom também percentual de votos, ter sido também 2 vezes, né, presidente da Câmara, e isso talvez seja o motivo... Foi um fator preponderante, pastor, assim, o que eu vejo, lógico, o prefeito Guti, quando fez o convite para que eu viesse a vice-prefeito dele, era um momento que ele faz pesquisas, sim, né, faz pesquisas. Então, assim, poxa, colocar uma pessoa... Ele fez um paradoxo, lógico, branco, uma pessoa bem sucedida, eu negro, da periferia. Uma das coisas também que contribuiu muito foi a questão do quê? Religiosa, a igreja. Porque como a igreja hoje, eu digo para você, ela não elege na sua totalidade, mas ela ajuda. Ela tem um potencial muito grande. Nós temos visto, entendeu? Né, cada vez então assim, quando chega a igreja, mas os conservadores, pessoas que na realidade, católicos também, então tudo isso é importante. Né, os cristãos em geral. Então isso realmente tem um público. Então foi onde ele
fez esse convite e eu aceitei e estamos aí fazendo trabalho. Eu sei que não é fácil, é uma cidade, uma cidade muito grande, mas eu acredito que foi exatamente pela questão do trabalho que eu vinha desempenhando. Sim. Uma das coisas que me chama a atenção, pastor, quando eu era presidente da Câmara, Guarulhos, nós tínhamos a Câmara Municipal, só que nós pagávamos aluguel. Era R$ 330 mil por mês. Então, assim, era um absurdo. E quando eu cheguei na presidência, eu falei assim, nós tínhamos o terreno, eu falei, nós vamos construir essa Câmara. E muitos não acreditavam. Achavam que isso não iria acontecer. E eu falei, nós vamos construir, eu tenho certeza, porque onde a gente coloca a planta dos nossos pés, é abençoado. Por mais que talvez seja, mas não tem nada. Não tem nada. Não, do nada, mas Deus pode transformar no tudo. Entendeu? E ali também o que aconteceu? Para nós foi um grande diferencial. No Vila Augusto eu construí o prédio da Câmara. Hoje nós temos uma Câmara Municipal que não se paga mais aluguel. Esse valor aí, se nós pegarmos aí na sua totalidade no final do ano, daí aproximadamente já 6 milhões. Esse dinheiro, né, olha só, dá para passar para a saúde, para a Aham. educação, seja para qual for a pasta. Então, assim, foi uma economia muito grande. Então, foi exatamente o momento que eu estava entregando a Câmara Municipal de Guarulhos também. Então, isso, as pessoas falam, puxa, o presidente da Câmara tem uma grande relevância. E aí foi o convite que ele fez e eu aceitei. Mas eu acredito que, lógico, são os nossos frutos, são os nossos trabalhos que faz nós chegarmos aí e estar onde nós estamos. Que bom, viu? E uma questão também como secretário da Cultura, como tem sido também esse desafio? Porque a cultura a gente sabe que é muito importante, ela tem uma relevância, né, numa cidade, ainda mais nessa proporção, desse tamanho. Como tem sido essa experiência como secretário da Cultura? Pastor, assim, a cultura, na realidade, assim, ela não é fácil. É uma pasta que ela tem as suas peculiaridades, mas quando eu cheguei, as pessoas falam assim, poxa, vai chegar um evangélico aqui. Só que graças a Deus assim, a gente tem a dicotomia. Sim. Até porque, não é porque eu sou cristão que eu não vou governar para todos. Nós temos que governar para todos. Entendeu? Então, a gente faz o governo para todos. A pessoa fala assim, o Jesus vai acabar com o carnaval, vai acabar com a festa junina. Não, gente, são festas que já são, na verdade, consagradas, que todo mundo, o mundo já existe. Então, assim, eu jamais, a gente está lá para poder ajudar. É cultural, É né? cultural, exatamente, é uma questão cultural. E aí, pastor, a cultura, quando eu cheguei, foi um momento de pandemia. Estava tudo fechado. Infelizmente, foi um momento difícil, porque nós chegamos e ficamos ali inertes, sem poder fazer nada. Foi uma pasta que foi a primeira a fechar e a última a abrir, porque era cinemas, era teatro, não podia ter juntamento de pessoas. Mas, no momento, teve uma lei, essa lei chamada Aldir Blanc, e uma lei federal, que o governo federal mandou para os municípios. Então nós conseguimos fomentar a cultura com os fazedores de cultura. Então as pessoas pegavam essa verba, eles gravavam, iam para as redes sociais e soltava lá, muitas vezes o circo, ele gravava o circo e soltava, gravava uma peça e soltava nas redes sociais. Então a gente conseguiu aí fomentar com essa verba que foi a Lei Aldir Blanc. Passou, graças a Deus aí a pandemia acabou e voltamos à normalidade. Então hoje a cultura, pastor, nós temos aí as bibliotecas, nós temos o teatro. O Nelson Rodrigues está interditado agora por questão de cupim, precisa de uma verba para nós podermos reformar. Nós Sim. temos também o Teatro Padre Bento, que lá nós temos atendido várias pessoas, vários eventos. Nós temos a nossa orquestra de Guarulhos, a nossa orquestra, a orquestra Grupo Sinfônica e a orquestra jovem. A nossa orquestra é um grande marco no município de Guarulhos. Essa orquestra, ela tem, assim, nós temos ido para vários lugares. Estivemos aí agora o mês passado no Festival de Inverno em Campos do Jordão. Então está tendo um grande reconhecimento à nossa orquestra. Essa semana, o professor Jesus entregou o Conservatório de Guarulhos também. Então veja só, coisas que na realidade o Jesus não tem dinheiro, não tem condições. Mas quando você é um gestor e você sabe administrar e com a bênção de Deus, as coisas multiplicam. Então graças a Deus nós temos hoje o nosso conservatório, onde as crianças conseguem ter a sua aula, tem a sua sala, os professores estão lá. No Conservatório de Guarulhos também. Que bacana! Que legal, que bacana, pastor. Então, assim, a cultura ela é desafiadora. Tivemos agora, vamos abrir um edital, bem provável talvez amanhã ou terça-feira, que é a Paulo Gustavo. Aí com isso, nós recebemos agora 10 milhões para trabalharmos com audiovisual. 10 milhões. Com audiovisual. Visual, exatamente. E é 70% com audiovisual e 30% com as coisas a mais. Sim. Então, veja só. E essa lei Paulo Gustavo vai fomentar também a nossa cultura e nosso município. Então, assim, coisas que estão acontecendo, isso para nós é muito importante. A cultura realmente ela tem
sobressaído no município de Guarulhos. E eu falo que uma pessoa que não tem cultura é uma pessoa que, na realidade, ela não consegue, talvez, dialogar com a sociedade, é uma pessoa que não tem uma reflexão, uma pessoa que não tem cultura é uma pessoa sem alma. Então, a Verdade. cultura é uma pessoa morta, uma pessoa sem vida. A cultura é de grande relevância. Então, nós temos aí Café com Viola, nós temos todos os primeiros domingos no Seu Bom Sucesso. Nós temos. A Bianca, né? A Vera Vera Bianca, Bianca. Vera Vera Bianca. Bianca. Nós temos também, nós fizemos agora, no mês de abril, um festival de dança, o Enda, foi no Adamastor. Lotou, foi muito bacana. Tivemos a nossa festa Juliano Maia também, que virou tradição. Então, assim, nós temos fomentado muitas coisas boas acontecendo na cultura. Nós temos a Escola Viva de Arte Cênica, que é muito importante. As pessoas que moram, talvez, mais afastadas do centro. Então, lá nós temos no Padre Bento, pastor, crianças, 150 crianças, que lá nós temos a dança, nós temos a arte, nós temos circo, e é tudo gratuito. Elas vão para lá agora conseguir com agora o Paz, para que nós conseguíssemos a passagem gratuita desses adolescentes. Conseguimos agora, então as pessoas vão, é só fazer inscrição, todo ano tem, e você pode participar. Então, assim, a cultura tem muito fomento, muitas coisas boas. E até bom, assim, passar essa informação que às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo, verdade. sabe, não, tem um desconhecimento do que está ocorrendo, né, na cultura, na nossa cidade, tantas oportunidades, Sim, e muitas vezes está chegando cada vez mais próximo, né, eventos próximos da comunidade, tantas outras coisas nos céus. E hoje uma coisa que eu tenho procurado, o senhor falou uma coisa interessante, é descentralizar. Tem muita gente que só centraliza no centro de Guarulhos. No centro de Guarulhos, não, olha então só, a gente está vendo aí pontos de Guarulhos, movimentos ali. Exatamente. No ano passado nós temos um Natal e a gente fez algumas coisas, a gente colocou no São João, colocamos no Pimentas. Então a gente tem feito que nem agora shows, o pessoal fala, Jesus, olha, quer fazer um show de rap e tal, mas ok, então vamos fazer. A gente vem aqui no Seu Bom Sucesso, no Seu Pimentas, a gente está descentralizando para que todos tenham. Não que eles não tenham a cultura já é intrínseca e já vem. Por incrível que pareça, pastor, as pessoas que moram na periferia, elas são fazedoras de cultura. Como elas são inteligentes, elas conseguem pegar do limão e fazer uma limonada. Então, é na periferia onde nós temos realmente essas pessoas que têm a cultura intrínseca na veia. E dizer a você que assim, somos felizes, é uma pasta que as pessoas talvez não dão. Eles até falam, uma pasta talvez assim, pífia. Não, eu não acho isso. Acho que a cultura é uma pasta muito boa, muito legal. Eu estou lá, estou muito feliz. Quero continuar trabalhando e fazendo o melhor para o nosso município. É tão bom quando nós chegamos, pastor, muitas vezes na cultura, as pessoas estão tristes, cabisbaixo, e você consegue levar alegria, você consegue levar paz. Isso é incomensurável, não tem preço. Elas ficam felizes e veem. Isso é importante. E assim, né, como o senhor talvez não. Eu sou músico, né? Eu sou músico. Né, eu queria acabar esse podcast com o senhor cantando pra nós, aí, ó. Mas ó, se o violão aqui atrás estiver afinado. Olha aí, ó. Não é enfeite, não. Quem sabe a gente faz o dueto aqui? O dueto aí, ó. Tá vendo? Vamos lá, vamos tentar, vamos arriscar aí. Boa. E então, a formação, né, erudita, fui da Banda Sinfônica do Exército, toquei em outras orquestras, participações, né, cachês e tudo mais. E eu vejo a cultura como muito importante. Tenho ajudado muitos que também chegaram na igreja, né? Chegar para mim, pastor, eu vejo que o senhor é músico, tal, profissional, e como fica essa situação, se eu posso... Então eu direcionava, olha, vai tanto aqui de Guarulhos, tem um conservatório, vai ali no conservatório, faça, não fique constrangido que você possa ser um músico, né, ou uma musicista profissional, né, porque existe aquela coisa, não, músico só tocar na igreja, pode tocar fora. Então eu tirava esse conceito, né, quebrava esse conceito que muitas vezes deixavam, né, da oportunidade, né, dos nossos irmãos ali, irmãs da igreja, de poder se lançar numa profissão. Eles não conseguiam se encontrar em outra profissão, e eu direcionava para a música.
graças a Deus muitos têm aí, né, que foram, estão lançados aí na música, estão tocando, tem gente que toca aí para pessoas famosas aí, né, Verdade, tudo, legal. gente em orquestras, né, de peso aí também. Então a gente fica feliz com isso porque a gente pode assim contribuir. E a cultura, ela tem essa importância, ela muda a vida. E a Sim, música também, ela aprimora o caráter, né? Ela molda o sim, caráter, ela dá uma, vamos dizer assim, ela ajuda na formação, né, de uma criança ou adolescente, ela consegue tirar e resgatar dos maus caminhos, né? Então a música, eu falo porque, né, eu tô puxando sardinha aqui pro sim, lado sim, não, musical, sim, sim. né? E tudo mais. E a gente vê essa questão, a importância da cultura e tudo mais. E eu queria pegar e aproveitar também, eu sei que o tempo é muito, né, curto aqui, muitos compromissos aqui, mas enfim, essa relação política, cristão, pastor, como tem lidado com isso? Porque muitas vezes as pessoas ficam, não, porque religião e política não se mistura, e tem esse conceito ainda. O que o senhor pode nos trazer em Pastor, relação aí, pastor Samuel, aproveitando essa ok, vamos lá. presença ilustre? Pastor Samuel, nós vivemos num país laico, né? Então a gente tem que respeitar as religiões, e são várias religiões, matrizes africanas, os evangélicos, católicos, etc. O que eu penso sobre isso? Eu penso o seguinte: eu, como cristão, eu disse aqui ao senhor que eu não posso governar para um grupo. Nós governamos para todos. Quando nós temos um cristão, eu acredito que é uma pessoa mais justa, uma pessoa que tem mais sensibilidade. Eu sempre procuro trazer o reino. Quando eu digo reino, é buscar atributos, características do céu e trazer para a terra. Então, se o céu é lugar bom, por que eu não posso fazer o céu aqui na terra? Então eu procuro governar com equidade, com igualdade. Eu procuro governar com a paz, com amor, com diálogo. Eu sigo muito o exemplo de Jesus. Sou Mestre muito dos justo, mestres. mestre dos mestres. Então eu acredito que a política, na realidade, a pessoa fala assim, infelizmente, nós perdemos muito tempo, as pessoas falam assim, não, o cristão não deve se envolver com política. É um engodo, eu acredito que isso é muito errado. Se você tem esse pensamento, permita-me dizer, gente, por favor, abra, porque eu acho que Deus deixou nós aqui na Terra para nós também usufruirmos de tudo. Sim, E aí muitas vezes você não participa, e aí entra as pessoas muitas vezes ruins. Tem eu esqueci qual autor que falou, que ele falou o seguinte: se os bons não governam, quem vai governar são os maus. Então sim, veja só, nós verdade. precisamos realmente estar apto, ou seja, precisamos aí estar atento a essa situação. Então nós como evangélicos, a minha igreja mesmo, nós perdemos muito tempo dizendo não podemos, não podemos. Aí depois abriu a cabeça, graças a Deus hoje nós temos representantes em todas as esferas, no Senado, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos evangélicos. Por quê? Isso, gente, pode observar, isso é comprovado, que as pessoas que são cristãs, a maneira de governar é muito mais tranquila. E É tem uma muito, responsabilidade, né, muito, também. até porque tem responsabilidade primeiramente com Com Deus. Deus, Com Deus, primeiramente com entendeu? Veja Deus. só, como que eu vou fazer uma coisa, como que eu vou desejar ao próximo uma coisa, sendo que, poxa vida, olha, se eu não quero para mim, por que eu vou desejar ao próximo? Então são coisas que na realidade, assim, pastor, eu penso que é uma grande responsabilidade. Não é fácil. E eu tenho procurado, Senhor, tudo que eu vou fazer, muitas vezes quando eu vou assinar alguma coisa, quando eu falo, Senhor, Sim. será que isso realmente é do teu agrado? Será que se eu fizer isso aqui, eu vou assinar, o Senhor vai estar feliz comigo com isso? Então a gente sempre procura estar agradando a Deus, eu sempre procuro trazer o reino para mim, e através daqui eu falo, Senhor, eu faço uma ponte dizendo, olha, dá, não dá, pô, isso é certo, não é certo, isso é legal, não é legal, é errado. Então eu sempre faço uma reflexão. Então, assim, eu sei que muitas pessoas não concordam, mas eu, particularmente, eu acredito que, como cristão, nós precisamos entrar na política, sim. Nós precisamos ter representantes, sim. Porque eu tenho certeza que o cristão, quando estiver lá, se ele for fazer alguma errada, eu tenho certeza que Deus Deus já vê, já né? vai dar uma Vai, cutucada e falar, opa, o vai que eu estou cobrar. fazendo? Entendeu? Você tem realmente aí o que? Essa sensibilidade de dizer, poxa, eu não posso fazer isso. Eu sei que em todos os meios nós temos pessoas boas, pessoas ruins, Sim. mas eu quero dizer para o senhor, pastor, eu sou muito feliz e eu acredito que eu vim para fazer a diferença.
E eu estou aqui para fazer a diferença. Então, assim, Amém. a gente vem para governar para todos. Então, nós conversamos, dialogamos, não tem problema. Hoje mesmo as pessoas falam assim, uma coisa que me incomoda muito, pastor. Hoje eu recebi um vereador do PT na minha sala. E Sim. aí nós estávamos conversando, e ele disse assim, poxa, você foi um dos secretários, dos primeiros secretários a me receber, porque eu sou oposição. Aí eu falei para ele, mas por que não receber o senhor? Qual o problema? Não, porque eu sou oposição ao governo. Mas cada um tem a sua linha filosófica, a sua maneira, a sua ideologia, sua maneira de pensar. Mas eu acho o seguinte, se eu não recebo ele que dá oposição, veja só, quem sofre, e foi uma demanda que ele veio solicitar para mim, se eu não executo, se eu não ajudo, quem vai sofrer o quê? É a população. Porque hoje essa briga, esses egos, muita gente vê lá em cima, permitam-me dizer, né, Lula e Bolsonaro brigando lá em cima, quem sofre? É a população, nós sofremos. A economia não vai, nada anda, tudo está parado, tudo está travado. A mesma coisa é o município. Então a gente tem que pensar no povo, são nas pessoas. Então eu não posso jamais ficar, eu não vou atender o fulano porque ele é da oposição. Só que assim, enquanto ele é oposição, quem está sofrendo? É a população que está aqui. Talvez é um buraco, talvez seja uma iluminação, talvez seja uma poda de árvore, coisas que nós devemos fazer. Então eu penso que, como cristão, a gente tem que olhar as pessoas com igualdade, a gente tem que olhar as pessoas na linha da racionalidade e falar, poxa vida, o que eu estou fazendo? Está agradando a Deus? Se eu estou agradando a Deus, com certeza você está agradando ao próximo. Então esse é o meu pensamento. Olha, muito, muito bom, meu. Pessoal, interrompi aqui rapidinho para falar do nosso patrocinador Mineiro JM. Olha aqui, tudo para a sua festa. Festa de aniversário, corporativa, pequena ou grande. E ele aluga mesas e cadeiras, brinquedos, futebol de sabão, tobogã, entre outros, espaços para festas, louças, show, carrinhos, self-service, barracas de pipoca e algodão doce. Olha aqui os contatos aqui que você pode fazer. Ele fica na região de Guarulhos. Então faça um orçamento. E você que quer ser um patrocinador do podcast Destaque Show, estará aqui na descrição desse vídeo para você também nos abençoar e ser abençoado. Eu compartilho também desse pensamento e tivemos aqui também o reverendo Deocleciano e falamos sobre intolerância religiosa, que foi o tema, né, do podcast. E uma das coisas é isso, quando nós nos unimos para fazer em prol da sociedade, em prol daqueles que realmente precisam, para a gente melhorias e tudo mais, eu acho que essa visão. E o cristão, ele tem esse compromisso. Sim. E muitas vezes, até usando, né, do nosso, né, irmão de coro, o Martin Luther King, então que atribuída essa frase a ele, né, que incomodava ele, não era o barulho, né, dos maus, mas era o silêncio dos bons. E a gente sabe que é a palavra de Deus que quando um justo governa, o povo se alegra. Então, essa questão da gente abrir mão da política, achando que não se mistura, e a gente está vendo aí, que falou aí sobre a questão até mesmo de ideologia, como, né, aí o senhor falou, cada um tem o seu pensamento filosófico, ideológico, e o que acontece? Quando nós abrimos mãos, nós como os cristãos, nós temos uma ideologia, nós temos sim da palavra de Deus, do conceito do que é justo, né, para uma sociedade. E quando nós abrimos mãos disso, o que acontece? Outros vão tomando esse espaço. Hoje nós vemos, né, em faculdades, em questão de ideologia e tudo mais. E aí, se nós tivéssemos pensasse nisso há muito tempo, uníssemos aí as igrejas também, mais escolas, né, cristãs, dando oportunidade, né, até mesmo para a comunidade cristã, não só para cristã, para todo mundo. Eu acho que cristão não precisa, pode o ateu, eu quero que meu filho estuda no colégio ou na escola cristã, aí oportunidades, como, né, nós sabemos, o nosso país laico, ou seja, temos grandes oportunidades de fazer o bem, né? Temos de fazer grandes feitos como cristãos, como homens e mulheres de Deus. E muitos ainda têm a cabeça que acha que não se mistura, que acha que tem que ter, tem que estar isolado dessa questão. E na verdade não, gente. Olha aqui, olha exemplo. E sabe o que eu penso, pastor? Eu vejo assim. E outros exemplos, né? Eu penso que para nós governarmos, nós temos que ter princípios. E o cristão tem princípio.
Entendeu? Então, assim, são Princípios, coisas, valores. exatamente, princípios, valores. E assim, um exemplo, eu tenho, gente, eu não tenho nada contra, mas vamos entrar aqui, você falou a questão do princípio da família, o valor da família, é uma coisa que nós defendemos. Eu fui presidente da Câmara, pastor, eu lembro que no primeiro mandato, e era na gestão do governo do PT. E eu lembro que na época, o secretário de Educação queria colocar no plano da educação ideologia de gênero. E eu fui presidente, quando eu cheguei, que chegou o plano de educação, que nós chegamos na Câmara e nós fomos olhar, estava lá eu falei, ideologia de gênero? Eu falei, não, isso não vai passar. Aí eu falei, não vai. E aí nós começamos a debater, eu falei com o secretário, falei, desculpa, mas isso aqui não vai passar. O plano de educação desse jeito não vai. E aí nós reunimos uma bancada evangélica, alguns evangélicos, até católicos também, pessoas que têm princípios, têm valores, entendeu? Então, assim, é isso. E nós chegamos lá e falei, olha, não vai passar, e nós não deixamos passar a ideologia de gênero. Nada contra, pelo amor de Deus, as pessoas são livres para fazer o que quiser. Só que eu não acho justo pegar uma criança, eu tenho uma filha de 10 anos, pastor, uma criancinha, colocar banheiro lá unissex, colocar para usar comida. Não, 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 isso é errado. Deixa elas crescerem, ser maior de idade, aí elas vão decidir o que elas... Exatamente. É isso que eu penso. Então, assim, quando você vai governar para todos, gente, é para todos. Só que é um governo de justiça, é um governo de princípios, de valores. Eu acho que isso, gente, se nós não tivermos, essa sociedade, ela está totalmente dilacerada. Então a gente tem que ter alguém para ter... Quando eu digo esse freio, esse valor, esse senso de justiça, esses princípios, exatamente o que nós estamos vivendo basicamente hoje. Então assim, é defender a família, é defender o cidadão de bem, a segurança, em todos os quesitos. É isso que nós pensamos. Então assim, nós não pensamos diferente. Nós não somos pessoas que engessadas, pessoas que muitas vezes, não podemos. Não, gente. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Nós estamos aqui à disposição. Sim. Nós queremos o quê? O bem da população, a segurança da população. Nós queremos a melhoria para a população. Então, isso é o governar para todos. Esse é o professor Jesus. Então, assim, não tem nada a ver, gente. Acho que a política, ela tem que andar. Já visse a Bíblia? Se nós pegarmos, ela está recheada de... Exatamente. E já até mesmo Jétro, né? Exatamente. Ali para Moisés, você não vai conseguir desse jeito. Separa aí homens aí capazes, tal, de confiança para você poder... Ou seja, a política, ela é para administrar, ou seja, é para ela poder assim organizar uma sociedade. Pronto. A Bíblia está recheada. Está recheada, é verdade. A gente vê aí vários exemplos. José, governador do Egito, Daniel. Então, nós temos aí, exatamente. Então, desculpem, talvez, pastores, talvez se eu até ofendi, mas assim, nós temos que ter a mente mais aberta, uma mente macro, pensar maior, porque senão o que acontece? Deus até tem coisas boas para nós, e infelizmente pensamos tão pequeno que nós não somos capazes de alcançá-lo, as nossas bênçãos. Então assim, eu graças a Deus, pastor, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler e batalhar, e eu vejo muito diferente de muitas pessoas pensam. A política é coisa do demônio, é coisa do diabo. Não, gente, é você quem faz. Se ela é porque você é dele. Mas quando você faz o bem, você pratica, você traz o reino à existência. Verdade. Então quando eu estou lá, eu estou praticando bem, quando eu chego na rua, que eu sou abraçado pela a sociedade, poxa, Jesus, olha, parabéns, Jesus é uma bênção, Jesus é carismático, Jesus é uma pessoa que muitas vezes eu vi, não tem maldade, porque eu só olho o bem. Se você é o bem, você só tem o bem dentro de você. Agora se você é mal, você vai ver o quê? A qualidade da pessoa só vai ver o mal, só a maldade. Mas quando você enxerga o bem, eu lembro de uma passagem que, olha só, a gente começa a falar agora e começa a lembrar Davi e Saul, pastor. Né? Enquanto Saul vinha com a lança, Davi ia com a harpa. Sim. Veja só, a lança ela mata, a lança ela fere, mas a harpa expulsa demônio. A harpa você tocava, os espíritos imundos iam saindo, né, de Saul. Então são as maneiras que você vai utilizar, né, que tipo de arma você vai utilizar para governar aí um município, um país, seja o que for. Então eu tenho procurado buscar a minha maneira de governar através da paz, através do amor. Eu tenho procurado ser aqui um Jesus na terra, para que as pessoas possam ver aqui luz, e aonde eu chegar, que eu seja sal. E as pessoas falam assim, pô, realmente isso aí faz a diferença. Amém, glória a Deus. E que seja também inspiração para aqueles que de repente venham trilhar o caminho, né, da política e saber... Como o senhor bem disse, pastor, eu acho que a minha história é que assim, é rápido, mas a minha história é uma história de superação, pastor. Então, vir de onde eu vim, estar onde eu estou, então eu vejo exatamente que
É exatamente isso. Eu acho que a minha história, se alguém pegar aí como exemplo, vocês vão ver que a minha história é uma história de superação. Então, que vocês possam realmente aí ter uma mente elástica e pedir para que Deus entre no seu coração. Eu tenho certeza que se Deus entrar, você será uma nova pessoa, uma pessoa totalmente diferente. Glória a Deus, amém. E a responsabilidade que carrega, né? Olha o nome, Jesus. Jesus, não é fácil. É uma Jesus já é a responsabilidade grande. Grande, né? Grande. Eu queria assim, eu sei que tem outros compromissos, né, e tudo mais, a vida está bastante corrida e não para. Eu, de antemão, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, né? Pena que a gente tem que reduzir aí o tempo. Poderíamos aqui bater tanto papo, muito mais experiências que poderia falar sobre na questão da nossa cidade de Guarulhos, em relação à política, em relação à cultura aí que também já, gente, vocês viram aí quantas, olha, muitas coisas boas acontecendo na nossa cidade, isso é muito bom. A cidade, pastor, está passando um processo agora de, assim, a gente está recapeando, são muitas ruas, nós pegamos um empréstimo do governo do estado, então a cidade tem muitas obras. Nós temos também... E a relação com o estado tá boa, né? Tá boa, também. O Tarcísio foi uma pessoa que eu... governador Tarcísio. O governador foi o que trouxe para Guarulhos. Na época eu estava no Republicanos, hoje eu estou no Podemos, né? Mas o Republicanos foi o que abriu as portas para ele aqui em Guarulhos. Então, fizemos um evento gigante aqui na Philips, na faculdade FIG, nas igrejas. Eu acompanhei ele em vários lugares aqui. Sempre quando eu encontro, eu tenho o prazer de sempre nós estarmos conversando, estarmos juntos aí. É uma honra. Então, dizer assim que a cidade, ela tem muitas coisas acontecendo, pastor. Nós temos aí a questão do Rio Baquirivu também, que é muito importante. Ali, na realidade, ele vem do Aracília, vem cortando aqui, pega a Presidente Dutra, que é a Rua 100, nesse Rio Baquirivu, onde nós temos aí, ali no aeroporto, o grande parque linear, para diminuir, atenuar as enchentes do nosso município. Quantas pessoas têm perdido seus bens, muitas vezes vão lá, compra, quando chegam os meses de chuva, janeiro, ali final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, quantas pessoas perdem tantas coisas porque, poxa, alagou. E aí, com agora essa questão da construção do Rio Baquirivu e com esse parque linear, eu tenho certeza que as enchentes vão se atenuar e as pessoas não perderão mais os seus bens. Porque isso é tão difícil, a gente trabalha tanto, poxa, para depois chegar no enchente e perder. Então, são muitas coisas acontecendo. Então, gente, que Deus possa realmente nos abençoar, esteja orando por nós. Obrigado, foi um prazer estar com o Senhor. E quando puder, com certeza Jesus estará presente. eu também só não posso deixar aqui, até mesmo de aproveitar e deixar uma pergunta que o pessoal, né, bomba. O trevo. Outra coisa, estamos em obra também o trevo. Mas eu vou dizer ao Senhor uma coisa, eu não vou enganar ninguém. Mesmo com esta obra, porque assim, o projeto é um projeto antigo. Um projeto ainda da época do PT. Então nós somos obrigados a executar esse projeto. Sim. Então eu quero dizer a vocês, só o bairro dos Pimentas, naquela região ali, é aproximadamente 350 mil pessoas. Então, pastor, mesmo com o trevo, o senhor arrumando ali o trevo com sucesso, não vai ter jeito, ainda vai continuar esse afogadilho. Eu acredito que para nós sanarmos o problema do trânsito aqui no nosso município, no caso Dutra, vindo de, porque o retorno é em Cumbica. Eu acho que assim, agora vai ter o Rodoanel aqui na Carina. Ali tinha que ter uma alça de acesso, porque se nós tivéssemos ali uma alça onde conseguisse pegar tudo, vai desafogar aqui. Principalmente a gente que mora aqui para esse lado. A gente tem que concorrer, né? Exatamente. Acredito também que tem se tivesse uma outra alça ali no Aracília, que as pessoas já podiam pegar pelo Carmela, sim, ia facilitar muito. Então, infelizmente, vai arrumar, está em obra o trevo. O prefeito Guti falou que talvez entregue até o final de março, abril, mas eu acredito que ainda, infelizmente, não vai desafogar. Porque nós só temos de Cumbica para cá somente o trevo de Bom Sucesso. Aí o que nós tínhamos que fazer é brigar com o governo federal, o governo estadual, para que nós pudéssemos fazer alças, aqui no caso, no Rodoanel ali na Carina, porque aí vai desafogar o trevo de Bom Sucesso. Mas são muitas obras acontecendo, então, tenho certeza que... Esperamos. É verdade. A cidade é uma cidade pujante, uma cidade grande, tem muitas coisas boas chegando. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado. Aqui a presença do nosso vice-prefeito, professor Jesus, e secretário da Cultura aqui da nossa cidade de Guarulhos. E olha, que Deus continue abençoando, dando sabedoria. E aí, né, o sonho, sonhar, né, a gente faz parte da nossa vida. E quem sabe aí, né, também um futuro prefeito de Guarulhos. Pastor, eu tenho muita fé, eu acredito muito nisso.
As pessoas falam, Jesus, você é louco. Eu sou ousado, eu não sou louco. Entendeu? Eu acredito que se Deus me trouxe até aqui, é porque Ele tem um propósito. Então as pessoas muitas vezes têm que entender e têm que ter a sensibilidade. Eu acredito muito. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Obrigado, pastor. Um abraço para minha querida esposa também, a vereadora Vanessa de Jesus, a minha filha Valentina. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado. E com certeza, quando o senhor convidar, Jesus estará presente. Amém, aqui ó. Tá, já tá tudo gravado ali, Amém. então já. Eu sei que veio e realmente a humildade aí, a essência. Provérbios fala que a humildade precede a honra, né, precede pastor? a honra, é verdade, é verdade. E, pessoal, muito obrigado. Você que esteve até aqui, a gente fecha, encerra por aqui, né? Já fez as considerações aqui o vice-prefeito. E você também aproveita, compartilhe esse vídeo, também se inscreva no canal, curta, comenta, né? Dê essa força para nós, né? Um canal aqui com a Cosmovisão Cristã. Então, nós precisamos também do seu apoio, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Olha aqui a grande história do nosso vice-prefeito aqui, que ele contou. Uma história de superação, o improvável, até que ponto chegou e até onde pode chegar, que isso só depende dele continuar trabalhando e também da vontade do nosso Deus. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.